Oi, professores, eu sou a Alana e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre o nacionalismo. Nós temos como tópicos o que é nacionalismo, como se constrói, história do nacionalismo, risco do nacionalismo, Estado e nação e influência europeia na independência brasileira. Outros tópicos que temos também são nacionalismo no Brasil, como a República criou heróis nacionais e quem são eles, como o Império buscou unificar a identidade nacional, os excluídos da nação e também a importância da história na identidade nacional. O que é o nacionalismo? O nacionalismo ele é um movimento político. O que é o nacionalismo? O nacionalismo ele é um movimento político que defende os interesses de uma nação. Ou seja, é um grupo que compartilha ideais ou uma identidade, tem a soberania sobre um determinado território. Dentro dessa ideia, a gente pode trazer a valorização de símbolos como o hino, a bandeira. Porém, quando essa valorização ela é tão exagerada, tipo assim, tão forte, ela pode trazer a exclusão de outras culturas e de outras identidades. Dentro dessa ideia, é comum trazer a valorização de símbolos, por exemplo, o hino nacional, a bandeira, e também as tradições e costumes do povo mesmo. Porém, em alguns casos, essa valorização ela pode se tornar exagerada. E quando ela se torna exagerada, é quando o povo fica muito nessa valorização da sua cultura, do seu hino, da sua bandeira, pode trazer a exclusão de outras culturas ou de ideias diferentes das que ele... Bom dia! Bom, no meu slide eu vou falar como se constrói. O nacionalismo é resultado da utilização de diversos símbolos, como os símbolos nacionais, né? Que são a bandeira e o hino nacional. É a criação de uma história em comum que se liga os indivíduos ao meio de um laço histórico. Apesar da criação de tradições ser um elemento muito forte no nacionalismo, a etnia é fundamental na autodeterminação do nacionalista. Bom, é importante pontuar que a educação pode ser usada para a construção do nacionalismo, uma vez que é aplicada na doutrina de massas. Quando a gente fala sobre a história do nacionalismo, a gente fala sobre como ele surgiu. Ele surgiu lá na Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, né? E a ideia principal era a união do povo em torno dos seus valores comuns. E aí depois ele foi se espalhando por outros continentes. No início, o nacionalismo não era sobre etnia ou cultura, mas sim aos interesses comuns do povo. Por exemplo, o combate aos privilégios da nobreza. Então, é mais uma luta por igualdade e bem coletivo, e não por identidade cultural, se é que vocês me entendem, como passou a ser depois. Então, no século XIX, o nacionalismo ele saiu da luta por igualdade e por bem coletivo e passou a ser uma luta por identidade cultural. Bom, no segundo slide eu vou falar sobre os riscos do nacionalismo. O nacionalismo é uma ideologia potencialmente inocêntrica, porque em muitos casos ela defende a ideia de uma superioridade ética e cultural. Isso acontece em um contexto que o nacionalismo passa por uma radicalização, ideologicamente falando, diretamente, é a xenofobia, o etnocentrismo e o racismo. Bom, nesse caso, o nacionalismo dá origem a grupos ideológicos extremistas que defendem ideias primácias e irracional. Aí abre aspas, é bastante popular em calcárias, aí fecha aspas. A pureza racional e ética em outros lugares, né? E por exemplo,
O nacionalismo está diretamente ligado ao conceito de Estado e nação. Com base nos dicionários, o termo nação é um conjunto de indivíduos que eles estão habituados, acostumados, enfim, aos mesmos costumes, as mesmas línguas e as mesmas leis. Nesse sentido, a nação ela é o corpo que possui o seu governo próprio e também o lugar onde possui indivíduos que convivem com o mesmo costume e a mesma língua. Bom dia, Caio. Bom dia, Bea. Na minha apresentação, eu vou falar sobre como os ideais nacionalistas europeus influenciaram o nosso processo de independência. Bom, basicamente, ali pelo final do século XVIII, ocorreu a Revolução Francesa, que tinha como base ideais nacionalistas. A Revolução Francesa, ela acabou influenciando outros países e colônias da época a romperem sua ligação com seus países colonizadores. Basicamente, um desses países foi o Brasil. Outra revolução que ocorreu também na Europa, que não influenciou diretamente, mas acelerou o processo de independência do Brasil, foi a Revolução do Porto, que aconteceu em Portugal e visava a restauração do rei e a criação de cortes constituintes, assim fazendo com que o Brasil acelerasse o processo de independência, até porque nós não tínhamos intenção nenhuma de voltar a ser colônia na época. Bom, além disso, como já foi dito, os ideais durante a época da Revolução Francesa influenciaram outras colônias, incluindo o Brasil, a se separarem. Mas que ideais eram esses? Ideais como liberdade, fraternidade e igualdade eram colocados dentro do contexto de Revolução Francesa. Assim, realmente fazendo com que outros países vissem, principalmente países colonizados, vissem o quão desnecessário era aquilo que eles poderiam se impor contra essa colonização e finalmente ser um país independente. Eu também vou falar sobre o nacionalismo no Brasil. Basicamente, nós tivemos dois grandes movimentos nacionalistas. Eu vou falar sobre o de extrema-direita. Basicamente, esses dois movimentos estão interligados e provavelmente vocês vão saber quais são. Eu vou falar sobre o bolsonarismo e sobre a ditadura militar, que foram os dois exemplos que eu escolhi para falar sobre o nacionalismo brasileiro. Bom, basicamente, esses dois movimentos eles eram de extrema direita e ambos apelavam para o nacionalismo brasileiro, tanto para esconder os seus crimes, quanto para garantir o apoio da população. Bom, esses movimentos como o bolsonarismo e a ditadura militar, a gente pode notar que ambos até hoje utilizam da mesma desculpa, apelando para o mesmo sentimento nacionalista. Essa desculpa não podemos deixar que os comunistas invadam, não podemos deixar que transformem o Brasil numa Venezuela. São argumentos que apelam sempre para o nacionalismo e para a identidade cultural do Brasil, assim fazendo com que garantissem o apoio da população e, consequentemente, conseguissem esconder os seus crimes. Esse nacionalismo é tão perigoso que até hoje a gente pode ver as consequências desses atos, principalmente da ditadura militar. Depois da proclamação da República, o Brasil precisou construir novos símbolos e figuras que representassem os ideais republicanos. Um dos principais que a gente pode usar como exemplo foi Tiradentes. Tiradentes ele passou a ser considerado ou tratado como um herói nacional. Isso ajudou a criar um sentimento de identidade nacional
e legitimar o novo regime político. Então, foi se substituindo os símbolos da monarquia, e aí a República fez isso, reinterpretando figuras históricas. Por exemplo, Tiradentes, eles fizeram muito parecido com Jesus, e eles criaram novas figuras, novos símbolos, e foram usando a mídia para poder espalhar essa visão, a visão que eles queriam, na verdade, para o povo. Oi, Caio e Bea. Agora eu vou falar sobre como o Império usou da identidade nacional para unificar o país. Bom, basicamente, o Império do Brasil usou de vários mecanismos para poder criar uma identidade nacional que mantesse o Império unido. Alguns desses símbolos foi a criação de heróis nacionais, para que as pessoas se identificassem com esses heróis nacionais e assim fizesse com que tivessem finalmente uma visão do que era o Brasil, do que era o Império do Brasil, e assim finalmente poder mostrar para outros países do mundo que o Brasil já não era mais uma colônia, que nós somos um país independente e um império, né? No caso daquela época, que nós éramos um império independente e que tínhamos nossa própria identidade nacional. Outro mecanismo utilizado foi estabilização política, fazer com que tivesse uma estabilidade política dentro do próprio país, para os países de fora identificarem, até porque nós sabemos que temos uma identidade nacional de dentro do Brasil e como os países de fora veem o Brasil. E isso era extremamente importante para que os países nos levassem a sérios e para que nós tivéssemos uma visão do que era o Brasil e do que era ser brasileiro, para manter assim o Império Unido e evitar mais revoltas. Oi, gente, meu nome é Bianca. Hoje eu vou estar explicando um pouquinho para vocês o que foi os excluídos da nação. Durante o crescimento do nacionalismo no Brasil, alguns grupos foram deixados de fora do projeto de nação. Esses grupos eram povos indígenas, grupos de pessoas negras ou até de religiões e culturas que na época não era considerado o padrão brasileiro. Esses grupos eles foram ignorados, desvalorizados na construção da identidade nacional. Bom, gente, depois de eu ter explicado sobre os excluídos da nação, agora eu vou estar explicando para vocês, né, contando um pouquinho o que foi a importância da história na identidade nacional e o que ela é. A história, ela tem um papel essencial na formação dessa identidade, que é por meio dela que entendemos de onde viemos, como evoluímos e o que nos torna únicos como povo. A história, ela cria um sentimento de pertencimento, que nos diferencia de outras culturas, transmitindo valores, tradições e a nossa memória coletiva. Os cidadãos, eles surgem antes do Estado, e o Estado é basicamente uma forma de organização política sobre aquela sociedade, que ele serve para atender necessidades e interesses daquele grupo social. E a sociedade, ela é um elemento fundamental para o Estado, porque sem a sociedade não tem como o Estado estabelecer leis e atender às necessidades, certo? E ela tem como objetivo regular e organizar a vida em comunidade. Professores, essa foi a nossa apresentação por parte dos slides, e agora eu vou mostrar para vocês sobre o nosso projeto criativo. Dentro do nosso cartaz, nós colocamos muito sobre música, sobre samba, sobre músicas brasileiras mesmo, MPB, trouxe artistas principais, assim, Zeca Pagodinho, Elis Regina, Gilberto Gil, Djavan, Charlie Brown. Trouxe também elementos como a praia, o apoador, pranchas de surf, os ônibus, pessoas bebendo cerveja, que é uma das principais coisas que tem aqui no Brasil. A questão dos copos americanos, que
né? É uma coisa totalmente brasileira, tanto para tomar café quanto para tomar cerveja. Trouxe também a Rita Lee, frases como Bonito por Natureza, que vem de uma música da Ivete Sangalo, a capivara, o cachorro caramelo. Eu trouxe coisas que realmente remetem ao Brasil. Então foi isso, professores. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau!